Repito, eu não quero ser chato, mas isso é piada. Meu Deus do céu. Sabe qual é a ideia? É a seguinte: o Tribunal Regional do Trabalho profere um acórdão no recurso ordinário. Esse acórdão diverge de alguma coisa que você vai atacar no recurso de revista, certo? Antes de você interpor um recurso de revista, você tem que entrar com embargos declaratórios pré-questionando a matéria. Falar, relator, você proferiu uma decisão no recurso ordinário que diverge disso, eu vou atacar isso no recurso de revista. Para que isso? Qual é a justificativa do Tribunal Superior do Trabalho acerca disso? Dá chance para o relator, para ele ver que já divergiu e ele mesmo pode reformar a sua decisão. Isso dá celeridade. Piada. Isso não dá celeridade nem aqui nem na China, meu amigo. Porque o relator não vai mudar a decisão dele nunca. Isso só atrasa. Para a empresa é uma maravilha. Para a empresa é uma beleza, porque 90% delas só querem protelar mesmo, para a empresa é uma beleza. Vai interpor embargos declaratórios, e interpõe esses embargos declaratórios, interrompe o prazo. Aí vem o relator depois de um tempo fala assim, não tem divergência nenhuma, não admito, julgo improvido os embargos declaratórios. Aí você tem mais 8 dias para interpor o recurso de revista. É isso. Ou seja, precisa-se sim pré-questionar a matéria através de embargos declaratórios. E eu só quero lembrar uma coisa a vocês. Pouco tempo atrás tive um problema desse, que aliás, fiquei doido de raiva com isso. Me permitam um exemplo prático. Saiu um acórdão proferido no recurso ordinário, eu estava então advogando pelo reclamado e opus embargos declaratórios pré-questionando a matéria. Veio o juiz do Tribunal Regional do Trabalho, desembargador do TRT, como vem sendo chamado hoje em dia, e ele falou que os meus embargos declaratórios eram protelatórios e me condenou em multa, inclusive, de 1% do valor da causa. Não pode, não existe isso. Sabe por quê? Porque a súmula 98 do STJ, fala que os embargos declaratórios com o intuito exclusivo de pré-questionamento não podem ser considerados protelatórios. Ora, se foi o tribunal que me exigiu que fizesse esse pré-questionamento, como é que eu estou protelando? Se eu entrar com recurso de revista direto, meu recurso de revista será denegado. E aí vem o Tribunal Superior do Trabalho e fala assim, ele não foi pré-questionado. Eu pré-questionei porque é exigido. A súmula 297, item 2 do TST, fala que se você não pré-questionar, preclui o seu direito. E complementando a súmula 98, cuidado, do STJ, não é do TST, é do STJ, ela fala que não pode ser considerado protelatório embargos declaratórios com efeito exclusivo de pré-questionamento. Beleza? Mas então, doutor, a sua resposta é positiva. Precisa pré-questionar antes de entrar com o recurso de revista, pré-questionar a tese que você vai desenvolver nele através de embargos declaratórios, de acordo com a súmula 297, item 2 do Tribunal Superior do Trabalho. Doutores, temos mais uma questão, né? Então, vamos a ela. Vamos lá dar uma olhadinha. Professor, a transcendência do recurso de revista é requisito de admissibilidade? Pois vocês vão achar que eu estou pegando no pé. É sim. O que acontece é que a época do governo Fernando Henrique Cardoso, especificamente em 2001, teve uma medida provisória, que foi a medida provisória 2226. E essa medida provisória 2226 aditou uma letra no artigo 896 da CLT. O artigo 896 da CLT passou a constar uma redação que fala assim: o Tribunal Superior do Trabalho, ou seja, o juízo de mérito, o juízo julgador do recurso de revista, o Tribunal Superior do Trabalho analisará previamente se a causa oferece transcendência com relação aos aspectos de natureza social, econômica, jurídica ou política do país. Vocês vão achar que eu estou pegando no pé. Então eu não vou falar. É que eu não aguento, eu tenho que falar. É piada isso. O que é transcendência? É importância. Como é que um ministro do Tribunal Superior do Trabalho pode chegar e falar assim, denega o segmento ao recurso de revista por não considerá-lo transcendente com relação ao aspecto de natureza social? Pô, não é transcendente para ele, mas para mim é. É um aspecto muito, mas muito subjetivo para poder ser requisito de admissibilidade do recurso de revista. Mas é.
muito parecido, inclusive com aquela repercussão geral que a emenda 45 trouxe no recurso extraordinário. Falou-se que era uma novidade a tal da repercussão geral no recurso extraordinário, nós já temos isso desde 2001 no nosso recurso de revista, que é a transcendência. Tá? Já temos isso desde 2001 no recurso de revista. No entanto, é um requisito de admissibilidade. Mas cuidado, é um requisito de admissibilidade que deve ser analisado pelo TST, onde no recurso de revista faz um segundo juízo de admissibilidade. Tá? O primeiro juízo de admissibilidade será o Tribunal Regional do Trabalho, verificará os pressupostos simples, e o segundo será o próprio TST, onde ele verificará o pré-questionamento, que me foi objeto de uma pergunta, e também a transcendência do recurso de revista. Joia, doutores? Tranquilos? Beleza? Repito mais uma vez, não vamos ficar bravos, hein? Qualquer dúvida, www.lfg.com.br, e a gente pode ter certeza que vai dar uma atenção especial para vocês lá também. Tá bom? Queria agradecer ao pessoal que fez as perguntas aqui, aqueles que trouxeram as perguntas e todos vocês aí que também estão encaminhando as suas dúvidas para cá. Daqui a pouquinho, voltamos com o nosso terceiro bloco, onde nós vamos trazer o X da questão, expondo como que a OAB traz as questões pertinentes ao tema que foi falado em sala de aula, que hoje é o recurso de revista. Daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco, então, do nosso programa Prova Final de hoje, que é o X da questão. Tchau, tchau, até já! Bom, gente, voltamos então com a parte final do nosso programa de hoje, Prova Final, onde nós vamos trazer o X da questão. O que é esse X da questão? Aliás, tem muita gente me indagando, eu queria inclusive agradecer a audiência que a gente tem tido. Realmente, olha, é surpreendente esse novo caminho aberto aí pela TV Justiça. A TV Justiça está de fato de parabéns, porque ela e o LFG nessa parceria é realmente um sucesso. É impressionante o retorno que a gente tem tido, sem brincadeira, na rua, não só nas salas de aula, nós somos professores, é claro que a gente tem um retorno em sala de aula também com os nossos alunos, mas nas ruas é impressionante o retorno que a gente tem tido. E outro dia, até uma aluna minha me perguntou, falou assim, pô André, mas você fala que a terceira parte, o terceiro bloco, que é o X da questão, é o bloco mais importante? Eu não acho não. Sabe por que eu acho que é um dos blocos? Não é que é o mais importante. É claro que este bloco, sem o primeiro bloco e sem o segundo bloco, ele não adianta nada. Mas eu explico por que eu acho esse bloco de extrema importância. Várias são as vezes que nós estamos na sala de aula expondo as matérias e depois cai a pergunta na prova e o aluno não sabe a resposta. Ou melhor, sabe a resposta, mas não consegue extrair da pergunta exatamente aquilo que a pergunta quer. Por isso eu acho esse bloco, apesar de ser acessório, porque de nada adiantaria eu trazer um bloco com o X da questão, com duas questões da OAB, por exemplo, se eu não tivesse o tema do dia, se eu não explicasse isso. Mas é um bloco de extrema importância, porque faz com que vocês enxerguem sob a ótica do examinando, sob a ótica de quem está fazendo a prova, e não a ótica de quem está anotando a matéria em sala de aula. E às vezes isso muda. Vamos mostrar isso então nessas duas questões que eu separei aqui para vocês, que diz respeito ao recurso de revista, tema que foi falado na sala de aula hoje. Vamos à primeira questão? Vamos lá dar uma olhadinha nela? Pode jogar ela. No procedimento sumaríssimo, caberá recurso de revista quando? OAB CESP. Volta aqui para mim um pouquinho. Eu separei essa pergunta e não falei disso para vocês até então, justamente em razão da pergunta que eu tinha separado. O procedimento sumaríssimo foi instituído no ano 2000 pela Lei 9.957. Costumo sempre falar, doutores, que ela não é uma lei esparsa, porque esta Lei 9.957, ela trouxe novos dispositivos. Ela ditou dispositivo no artigo 852 da CLT. O artigo 852 da CLT passou a contar com letras. Então, nós passamos a ter o artigo 852, letra A, B, C, assim por diante. O procedimento sumaríssimo, ele tende a agilizar os processos trabalhistas. Eu não vou aqui, mais uma vez, falar que esse procedimento não deu resultado, porque senão eu vou parecer muito chato no programa de hoje. Mas que não deu, não deu. Estava na cara que não ia dar. O que acontece é que neste procedimento sumaríssimo restringiram ainda mais o recurso de revista.
Lembra que eu falei para vocês, no primeiro bloco do programa, e até reiteramos agora no bloco passado, no Pergunte ao